Boa tarde, muito bem-vindos a este evento do Banco Inter e a mais um Outlook 2022 da BKGA, a gestora do grupo. Para bem da paciência de todos, vamos fazer aqui uma apresentação relativamente rápida para poder depois, no fim, tirar partido das perguntas e respostas, que é sempre o momento mais alto e mais forte destes seminários. De qualquer forma, não tenham a ideia que vai ser demasiado pesado, porque não vai ser. Vamos falar aqui um bocadinho de economia, um bocadinho da realidade do mundo e depois então teremos perguntas e respostas no fim. Sem mais atrasos, vou passar a partilhar a apresentação. Cá está. Ora bem, estes são os pontos que vamos tocar durante esta apresentação e eu vou começar já pelo ponto 1, mercados. Qual pandemia? Na verdade, se nós olharmos bem, 2021, apesar de ter sido mais um ano segundo com pandemia, foi um ano extraordinário, com retornos bastante elevados no mercado acionista, como podem ver aqui por esta tabela. Os Estados Unidos a liderar uma vez mais, nada de novo aqui, já é algo a que estamos acostumados nos últimos anos, seguido de uma Europa surpreendentemente próxima dos Estados Unidos e de Reino Unido atrás. O Japão fraquejou um pouco e os mercados emergentes ficaram pesados em 2021. No mundo das obrigações não houve qualquer hipótese, os retornos foram negativos, com exceção do high yield, um subsegmento de mercado obrigacionista que conseguiu ter alguma rendibilidade positiva, mas foi um complexo que foi castigado naturalmente em 2021, também agora mais na parte final do ano pela expectativa de subida de taxas de juros. Como podem ver, na parte inferior da tabela, temos as matérias-primas que tiveram uma recuperação estrondosa ao longo do ano, excepcionando o ouro, claro, mas as matérias-primas, nomeadamente as industriais e o petróleo, as energéticas. Muito forte esta valorização. Pandemia Covid-19. Os dois melhores anos da última década. Ninguém iria acreditar se o disséssemos em 2019 que os dois próximos anos iam ser de pandemia e, além disso, iam ser os dois melhores anos da última década. Mas a verdade é que foi esse o caso. Como podem ver por este gráfico, as ações americanas, excluindo dividendos, tiveram uma performance que superou os 100%. É realmente espantoso e ninguém esperaria isto. De qualquer forma, foi um facto e é isto que aconteceu. Continuando a olhar um pouco para o passado, para entender o que o futuro nos vai trazer, vejam bem este gráfico, a razão versus a emoção. As últimas crises que tivemos desde 2007, antes da grande crise financeira de 2008, até agora, a resiliência, os investidores que não venderam por susto e por pressão emocional e que mantiveram racionalmente o investimento,
acabaram por obter rendibilidades absolutamente estrondosas. Vejam bem o gráfico seguinte. Este é o corolário daquilo que eu estava a dizer. Vejam bem, os Estados Unidos, aqui em cima, 605% se excluirmos dividendos. Com dividendos, o mercado norte-americano teria feito 782% desde março de 2009. Isto são números reais e que nós confirmarmos mais de 3 vezes porque nos pareceram realmente excessivos. Mas vejam bem, não só a hegemonia dos Estados Unidos, mas também os outros complexos geográficos, a Europa, o Japão, os emergentes, todos eles com retornos estrondosos para aquilo que é geralmente um retorno ajustado por risco. Mercados e economias, condições atuais. Um bocadinho a fotografia daquilo dos temas que estão neste momento a dominar, vamos dizer assim, o radar dos investidores. Temos aqui as taxas de juros na primeira coluna dos diversos blocos económicos, o dividend yield dos respectivos mercados, o return on asset. Peço desculpa por estes anglicanismos, mas a verdade é que temos aqui alguns indicadores que têm que ser utilizados nesta forma original. O PER, que não é mais do que o múltiplo de mercado, e depois temos alguns indicadores mais qualitativos, como nomeadamente se a política fiscal é expansiva ou não, etc, etc, e o PIB esperado para 2000, aliás, o PIB 2020 fechado e o PIB 2021 medido ao terceiro trimestre em taxa anualizada. E de facto temos que o mundo vive, como podem ver pela coluna do lado esquerdo, com taxas de juros baixíssimas em toda a parte, sendo que nos Estados Unidos existe um pouco aquela resistência mais elevada, acaba por ser a economia mais pujante do mundo e, portanto, conseguem viver com taxas de juros um pouco mais altas. Os dividend yields, surpreendentemente, temos no Reino Unido um dividend yield enorme comparado com o restante complexo de mercados desenvolvidos. Isto não é nada do outro mundo, tem muito a ver com o facto de ser um mercado muito mais value do que growth e, portanto, nos mercados mais growth acaba por haver menos dividend yield, porque são empresas que não distribuem tanto dividendo, mas sim reinvestem no seu próprio negócio com aquisições e novas capacidades. E, na prática, acabamos por ter aqui, se virem do lado direito, um 2020 duro, com uma contração económica de 2,3 nos Estados Unidos, 6,4 na Europa. A Europa foi particularmente massacrada. O Reino Unido, muito castigado também, acabou por ser um dos pontos que mais sofreu com a crise do Covid. E o Japão, aqui um bocadinho a meio caminho entre a Europa e os Estados Unidos. Estes são os indicadores mais recentes que temos. As principais economias desenvolvidas apresentam neste momento este conjunto de indicadores. Para quem não conhece, mas muitos dos nossos convidados de hoje já conhecem estas nomenclaturas, PMI não é mais do que um indicador avançado de atividade económica, neste caso em manufatura ou em serviços, e sempre que está acima de 50 ele é de expansão, representa expansão económica. E sempre que está abaixo de 50 representa contração económica. E, portanto, acabamos por ter todos os blocos económicos a funcionar bem, com indicadores avançados claramente acima dos 50 e, portanto, em território expansionista. Vejam bem aquilo que tem vindo a acontecer nas taxas de desemprego. Os Estados Unidos, mais uma vez, de forma avassaladora, a liderarem a recuperação e a criação de emprego. Vejam bem o que em 6 meses se conseguiu fazer numa economia de 360 milhões de pessoas. Baixaram 2 pontos percentuais a taxa de desemprego. O Japão muito estável, a Europa ainda com alguns desafios, naturalmente, mas aqui ainda um pouco acima dos 7%, e o Reino Unido também a caminho de quase do pleno emprego, que se situa teoricamente ali à volta dos 4,5%. Portanto, tendência positiva para todos os blocos. Inflação é um tema que nós temos que falar, é impossível não falar, está no radar de toda a gente, e na verdade é aquilo que temos a certeza que nos vão perguntar no final, na parte de perguntas e respostas, que é a parte mais interessante desta apresentação. É o que é que vem lá de inflação e o que é que existe de inflação. Vejam bem este gráfico do lado esquerdo, onde temos medido em outubro, portanto, em termos de medição homóloga, um indicador norte-americano para core goods, ou seja, o cabaz mais central, vamos dizer assim, não o cabaz mais alargado. Uma medição de 8,5%. É evidente que nada disto está único e exclusivamente relacionado com a questão da recuperação e da aceleração económica. Tem muito a ver com o efeito base e tem muito a ver com aquilo que acontece nos Estados Unidos com o petróleo. Para quem não tem acompanhado com mais pormenor, eu recordo, o petróleo nos Estados Unidos tem tido um impacto gigantesco, e naturalmente que tem sempre, na economia. Ou seja, tudo nos Estados Unidos envolve petróleo, e nomeadamente preço de combustível, a maior parte das vezes é gasolina. E, portanto, esta subida recente nos Estados Unidos, que já chegou aos 4,5 dólares o galão, quando vinha de 2 dólares e pouco, é quase duplicar o preço da gasolina. E, portanto, isto acaba por transversalmente afetar tudo.
Pensem numa caminhoneta que anda a distribuir alfaces, ou pensem numa caminhoneta que faz uma travessia de 4 estados para levar passageiros. Seja o que for, tudo isto acaba por começar a fazer-se sentir no bolso do consumidor americano. E, portanto, na prática, acabamos por ter uma narrativa de inflação que está a começar a ganhar alguma tração do ponto de vista da perspectiva de ser não tão conjuntural, mas um pouco mais estrutural. E, infelizmente, acaba por ser verdade, muito mais nos Estados Unidos, que é uma economia muito dinâmica e que rapidamente absorve estas transições de custos, e, portanto, acabamos por ter uma narrativa nos Estados Unidos que, diferentemente da Europa, e ainda bem para nós, acaba por ser um tema que, aliás, a Reserva Federal, o Banco Central Americano, teve que o reconhecer há 2 semanas, e na última semana também, quando acabou por confirmar que vão ter que subir taxas mais cedo e mais do que aquilo que estava esperado. Portanto, a inflação é um tema nos Estados Unidos e é um tema forte. Nos Estados Unidos também, em termos de atividade económica, acabamos por ter aqui todos estes indicadores, como podem ver, em recuperação forte, seja da área de serviços, seja novas encomendas, seja a parte industrial, uma economia muito resiliente, muito forte, que está a sair muito rapidamente desta crise e, aliás, como diz o título, em máximos desde 2008, que foi quando foi a grande crise financeira. A zona euro igualmente a recuperar, sem qualquer hesitação, vamos dizer assim. Algum peso aqui na Europa, tradicionalmente, no que diz respeito à produção industrial alemã, por causa da história dos automóveis e dos chips, tudo isso está a pesar um pouco negativamente ainda na recuperação industrial da Europa. Não se esqueçam que não é só a Alemanha a fazer automóveis, é a Alemanha a comprar aos fornecedores que estão espalhados por todos os países da Europa, etc, etc. E, portanto, em cascata acaba por haver um impacto natural que vem desse fenómeno, mas sim, a Europa também a recuperar de uma forma bastante positiva e de uma forma bastante assumida, sem qualquer embaraço em relação aos Estados Unidos. As principais economias emergentes, temos uma fotografia um bocadinho mais variada. Chama a vossa atenção para a primeira linha, a China. Recordam-se do que vos disse ainda há pouco, tudo o que é território acima de 50 é expansionista e tudo o que é abaixo de 50 é de contração. A China acaba por estar aqui na fronteira, com 50,1 na parte da manufatura, e portanto a China está a atravessar um momento relativamente complicado em que tem grandes desafios internos. Já vamos falar um pouco mais à frente, estou seguro que muitas pessoas irão colocar questões sobre a China, teremos todo o gosto em responder, mas a verdade dos factos é que a China acaba por estar aqui um bocadinho nesta fronteira, se vai continuar em expansão ou se não vai continuar em expansão. Vejam o caso da Índia, que é um caso que a nós nos deixa particularmente bem dispostos, porque foi uma das apostas até que fizemos para os nossos clientes no ano que passou, aliás, nos 2 últimos anos. Mas vejam bem, comparar as duas colunas, ou seja, há 6 meses atrás o PMI de manufatura na Índia era de 41,2 e atualmente é de 57,6. Esta rapidez com que a economia indiana incorpora esta recuperação económica faz-nos lembrar quase o tecido clássico da economia americana. É muito rápida a incorporar estas mudanças e é muito ágil a mover-se. Portanto, acaba por ser uma economia que, dentro do complexo de emergentes, acaba por ser uma das nossas favoritas. O Brasil, um bocadinho mal na fotografia, lá está, em território de contração, e os restantes, ligeiramente acima, uns mais do que outros, acima dos 50. O desafio em todos os emergentes acaba por ser muito a questão do emprego, não é tão líquida como é no Ocidente, vamos dizer assim, nos países desenvolvidos. A criação de emprego nos mercados emergentes é muito mais desafiante, porque são empregos mais precários, são empregos mais baratos, etc, etc, etc. Mas, na verdade, é a única parte que não nos deixa 100% convencidos ainda sobre os emergentes, é a questão da criação de emprego. Neste momento, em termos de crescimento, principais economias mundiais, 2020 foi o que foi. A China foi o único bloco económico que em 2020 conseguiu crescer, muito, claro, pelas exportações, não nada pelo consumo interno, como é óbvio. 2021 são ainda previsões que nós temos do FMI, mas a verdade dos factos é que vamos ter crescimento em todos os blocos. A China parece-nos um bocadinho otimista o número que o FMI tem aqui de 8% para o ano 2021. Vamos ver quais são os números oficiais que vão ser publicados, mas achávamos mais equilibrado, talvez um número ali entre os 6,5 e os 7. E já seria um belíssimo número para a China, tendo em conta os desafios que encontra neste momento. 2022, vejam bem aquilo que se projeta. 2022, o ano que começou agora há uma semana e pouco atrás, surpreendentemente vai ser um ano também de crescimento forte em todos os blocos económicos, mas acima de tudo, chamo a vossa atenção aqui, que já quase como uma provocação, vejam bem a diferença de crescimento entre Estados Unidos e China prevista, esta diferença prevista para 2022, que quem se recorda e acompanha estes temas há 10 ou mais anos,
não faria sentido na cabeça de ninguém, ou seja, a China crescia a 7, 8% e os Estados Unidos cresciam a 2,5%, 3%. Vejam bem o que está a acontecer e isto é muito fruto daquilo que aconteceu nos últimos anos, esta chamada guerra comercial, as transferências tecnológicas, enfim, os Estados Unidos estão a readquirir algum poderio económico e isso está visível nas previsões, ok? O futuro. Chega de falar do passado, vamos agora falar um bocadinho do futuro. O que é que nós aprendemos em 2 anos de pandemia? Nós fizemos aqui uma pequena súmula e eu vou ler isto muito rapidamente, mas como na biologia, os mais adaptáveis são sempre os vencedores. Inovação e adaptabilidade de modelo de negócio passaram obrigatoriamente a integrar o DNA das melhores empresas e dos melhores países. Nós, o ano passado, fizemos um bocadinho de futurologia e previmos que os países que iriam liderar em termos mundiais a luta contra o Covid iriam ser Israel, Estados Unidos, Reino Unido e, eventualmente, 1 ou 2 escandinavos. Só tivemos aqui alguma surpresa, eu diria negativa, no que diz respeito ao Reino Unido. De facto, não houve ali uma concertação bem feita, mas de facto, aqui os países e as empresas que mais se adaptaram e que rapidamente se prepararam para isto, seja em modelo de negócio, seja em termos de forma operativa, como é que um Estado soberano funciona, são os que estão a liderar o mundo nesta recuperação. Depois, nada como um enquadramento disruptivo, uma crise, para promover mudanças profundas na sociedade. Por exemplo, a introdução desta taxonomia ESG que estamos a ver na Europa, esta transição energética e de sustentabilidade, que muitas pessoas não se estão a perceber, mas que na verdade está a acontecer enquanto nós estamos a falar. As pessoas estão a ver o telejornal e a pensar em Covid e daqui a um ano, se calhar, quando quiserem comprar um carro a gasóleo, vão-lhe dizer no concessionário, já não há, já não se fabricam, é proibido. Enfim, há todo um mecanismo que está a acontecer nesta ótica da transição energética e de sustentabilidade. Governos e empresas. Outra coisa que aprendemos, poder excessivo é algo que não consta no léxico nem da classe política nem das empresas. Veja-se a informação que a pessoa está disponível como consequência da forçada e acelerada digitalização da economia. Ou seja, hoje em dia, não só os governos, como a maior parte das empresas que têm plataformas eletrónicas fortes e robustas, sabem qual é a mobilidade das pessoas, os horários, os hábitos de consumo, as preferências musicais, alimentares, passatempos, enfim, há todo um mundo, chama-se este mundo Big Data, e para terem uma ideia, só vos vou dar um exemplo. Quando o Donald Trump ganhou as eleições em 2016, uma empresa chamada Cambridge Analytics disse, isto foi público, disse à campanha Trump, nós temos mais de 5.000 pontos de informação por cada americano. Vejam bem a potência deste tema do Big Data. Portanto, isto é tudo coisas que são, vamos dizer, armazenadas e depois distribuídas e vendidas, porque esta informação é comercializada muitas vezes para outras empresas e para outros negócios. E por último, o mundo consegue viver sem hidrocarbonetos? Sim, consegue, mas vai ser uma transição difícil, cara e bastante faseada no tempo. Ou seja, os hidrocarbonetos não são mais do que a gasolina e o gasóleo, e é esta eletrificação acelerada que estamos a ver, seja nos automóveis, seja nos caminhões, que também estão aí já a aparecer, e, pelo que tudo indica, os aviões também vão ter que aderir a isto mais tarde ou mais cedo. Estarão mais longe, os automóveis são o ponto mais forte e mais rápido, mas todo o mundo está a convergir para isto. Portanto, isto foi basicamente, em resumo, aquilo que nós aprendemos em 2 anos de pandemia. Agora, o mundo no nosso radar, e ainda falando de futuro, os temas que estão aqui à nossa frente e que nós achamos que podem condicionar os mercados. Covid-19 passa de pandemia a endemia, sim ou não? A desincronização das economias e a desglobalização, já vamos falar um pouco mais à frente sobre isto. A subida de taxas de juros nos Estados Unidos, inevitável, claro que sim. E a que ritmo é que vai acontecer? É o grande tema. Ontem tivemos a Fed, através do Presidente Powell, a dizer que não tenham medo porque nós vamos conseguir controlar a inflação de uma forma suave, sem impactar o crescimento económico. Vamos ver se isso é facto ou se é uma promessa só. Sustentabilidade, descarbonização e transformação energética, a que ritmo, global ou local? Porque recordo-vos, há países, e já vamos ver mais à frente, há zonas do globo que estão muito avançadas nisto e há outras que estão muito atrasadas, e portanto é preciso entender se isto vai ser uma coisa global ou local. As criptomoedas, será que os bancos centrais e os governos se vão apoderar do tema ou se isto vai continuar sem regulamentação? E depois as histórias mais clássicas e típicas, ou seja, os conflitos armados, será que vão acontecer entre a Rússia e a Ucrânia, Irão, Taiwan, China, tudo isto? Será que vão ser conflitos armados ou será que vai ser diplomacia económica a funcionar? A China tem um grande desafio interno que tem a ver com o setor imobiliário, que toda a gente acompanhou esta última novela, vamos dizer assim, que foi a Evergrande. Aquilo é uma ponta do iceberg e os bancos, não se esqueçam que os bancos na China são todos públicos e, portanto, se os bancos financiam aquilo, há toda ali uma correlação entre o setor imobiliário e financeiro. As eleições midterm para o Congresso em 2022, em novembro deste ano, de acordo com as sondagens, o Partido Republicano está à frente e
Trump parece ser o candidato óbvio, vamos ver o que é que acontece. E por último, Space Race, no fundo esta economia do espaço que nós estamos a ver rapidamente a passar dos governos para o privado, para o setor privado, vai ser um dos temas mais importantes, sem dúvida, na próxima década, e este ano também já temos grandes indicações neste sentido. Portanto, no nosso radar estão estes 8, 9, 10 pontos, que são os principais. Agora, falando um bocadinho sobre estes pontos, e para acelerar esta apresentação, ESG, eu acho que já toda a gente sabe o que é, esta transição energética e de sustentabilidade, todo o peso da lei, ou seja, aqui na Europa, para terem uma ideia, já existe um enquadramento de jurisprudência fortíssimo e está a ser transposto para a jurisprudência de cada país, ou seja, na Europa vai haver uma única lei que vai dizer que é possível ou não comprar um automóvel a gasóleo, ou é possível ou não ter painéis solares no telhado, ou a que custo, enfim, tudo isto vai ser gerido por uma lei comum que vamos ter na Europa. E, portanto, todo o peso da lei, não há regresso possível deste enquadramento ESG. É o que isto quer dizer, é que estamos aqui, está para ficar e vai até ao fim. E este gráfico mostra-nos uma coisa interessantíssima, que é, uns estão mais preparados do que outros. Este gráfico não é mais nem menos do que um gráfico com os índices bolsistas de cada país, e depois esses índices são medidos em termos de ranking de sustentabilidade. E ninguém ficará surpreendido por ver que o Canadá é o que é, os Estados Unidos também já têm muita coisa que está a ponderar muito bem, que é o verde, no que diz respeito à sustentabilidade. Não se esqueçam que são economias, nomeadamente a norte-americana, com um peso enorme de empresas tecnológicas, e as empresas tecnológicas são muito amigas do ambiente. A Europa está muito bem posicionada, até Portugal aparece aqui muito bem posicionado. Isto tem muito a ver com o facto de Portugal ter, de facto, muita energia renovável já a ser utilizada, e estamos bem posicionados para o futuro. Não aparece aqui, mas a Escócia é o país melhor, mas a Escócia também não tem índice de mercado, portanto não apareceria. Mas 97%, por exemplo, de energia consumida na Escócia já é renovável. Okay? A Austrália também, e depois temos o resto do mundo, todo ainda numa fase de grande desafio, vamos dizer assim. Energias renováveis, falando claro e branco no preto, eu diria que temos uma geração, o gráfico à esquerda acaba por nos mostrar a geração per capita de energias renováveis no mundo. É um gráfico, este sim, tem a ver com a geração energética e não com os índices de bolsistas de cada país. Ainda este é mais palpável, vamos dizer assim. E vejam bem que, de facto, o hemisfério norte é onde se concentra quase totalidade, eu diria, dos verdes escuros, que são os melhores, os mais fortes, ok? Em termos de geração per capita. Temos ali um ou dois casos excepcionais na América Latina, que beneficiam muito de alguns recursos hídricos que existem ali, e temos também a Nova Zelândia, muito bem posicionada, lá embaixo, ao pé da Austrália. Okay? Vejam o gráfico à direita, e isto não é mais do que um resumo daquilo que eu estava a dizer ainda há pouco, ou seja, as vendas de automóveis. Vejam bem, a subida de vendas de automóveis low emissions, que na prática são os híbridos e os elétricos puros, é feita essencialmente à custa da descida dos carros a gasóleo. Os carros a gasóleo têm os dias contados e, muito provavelmente, a partir de 2025, de uma forma genérica na Europa, vamos ter, de facto, a proibição de veículos automóveis a gasóleo para passageiros. Pelo menos é essa a ambição. Próximo slide fala-nos de um tema que também já identificámos no futuro, dessincronização e desglobalização. Ou seja, nós vimos de um mundo muito globalizado, onde as interações entre as várias economias eram fortíssimas e as economias eram quase que se moviam lado a lado da mesma forma. E nós passamos para um mundo diferente. Vejam bem o salto enorme que a linha cor de laranja do lado esquerdo dá em 2018, de 2017 para 2018, aliás, que é quando começa a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Ou seja, na prática, a linha cor de laranja mostra a interação económica do mundo, é a percentagem de importações mundiais, mas as colunas azuis demonstram o volume que existe em restrições às importações. Ou seja, aquelas tais restrições que os norte-americanos puseram na altura, em 2018, fortemente, às importações chinesas. E, portanto, vejam que isto, o facto de estar a aumentarem as restrições, acaba por ser algo que vai matar um bocadinho a globalização, a forma como as economias estavam interligadas e como as economias funcionavam, quase encaixadas umas nas outras em termos de trocas. E, portanto, isto vai promover a desglobalização.
A desincronização tem muito a ver com estes 5 temas que nós identificamos aqui. Ou seja, esta euforia pós-pandémica, por exemplo, em termos económicos, que está a dar agora lugar a um abrandamento que até é saudável, mas as velocidades, como viram nos gráficos anteriores e nas tabelas que mostramos, as velocidades económicas são completamente distintas. Enquanto nós temos, se calhar, uma Índia a acelerar fortemente, acabamos por ter uma China que está ali numa zona da fronteira, temos algumas economias aqui na Europa que já estão a recuperar fortemente, outras ainda estão um bocadinho pesadas, e portanto nós acabamos por ter uma desincronização que surge naturalmente da forma como cada país e cada país composto por suas empresas reagiu a este fenómeno económico que foi esta pandemia. E, portanto, temos uma inflação persistente também a contribuir para esta desincronização, ou seja, os Estados Unidos provavelmente vão subir taxas de juros muito mais depressa do que outros blocos económicos, porque têm muito mais inflação do que outros blocos económicos. Os novos mandatos dos bancos centrais, não esquecer isto é fundamental. Os bancos centrais, mais do que tomarem conta da inflação e do que regularem os agregados monetários e coisas desse estilo, passaram a incorporar para si próprios, em termos de mandato, o financiamento da transição para uma economia verde e muito mais circular e muito mais sustentável. E, portanto, os bancos centrais alargaram muitíssimo os seus mandatos e estão quase a operar como supranacionais, como entidades acima de governos quase. E, portanto, atenção a isso, porque isso também vai promover esta desincronização, porque o Banco Central da Nova Zelândia não vai estar a funcionar ao mesmo tempo que vai estar o Banco Central Europeu, ou o Banco Central Norte-Americano, ou o do Vietnã. Cada Banco Central vai ter uma realidade distinta que vai viver muito da velocidade a que a sua economia estiver a evoluir. As cadeias de valor globais, que eram plenamente integradas, estão a dar lugar ao reshoring, que não é mais do que independência económica. Na prática, não se esqueçam daquele caso que foi o da Apple. A Apple, quando começou a pandemia, teve um problema, não conseguia vender telefones porque só tinha um fornecedor para um determinado chip, que era na China. E como não saía nada da China porque os navios estavam parados, a Apple teve 6 meses sem conseguir. Portanto, isto acabou. As pessoas aprenderam fortes lições, nomeadamente as empresas. Isto não vai voltar a acontecer. Muitas empresas até já estão a desenvolver, muitos dos casos, tecnologias internamente para não serem dependentes de tantos fornecedores na medida do possível, e há muita coisa que está a ser trazida de volta para os países onde o produto final é montado e depois vendido ao mercado. O liberalismo está a dar lugar a intervenções de governos fortes no que diz respeito, por exemplo, a esta matéria do ESG, ou seja, aquilo que era antigamente um mundo muito globalizado e muito integrado do ponto de vista de trocas comerciais, de uma empresa em Portugal podia abrir uma sucursal na República Checa e depois ter lá a operação. Quer dizer, tudo isto passou a ser muito mais, hoje em dia, já controlado, com o Estado um bocadinho por cima, a tentar entender quais são os modelos de negócio, como é que deve ajudar as economias e as empresas de cada país. Portanto, este é o slide onde eu demorei mais tempo, mas é, de facto, importante entender estas duas dinâmicas. Alocação de ativos. Obrigações. E agora um bocadinho a fotografia do mercado. Esta amarga realidade, este gráfico não é mais do que um gráfico que identifica o montante que existe no mundo de obrigações com retorno negativo, com um yield negativo. E vejam bem aqui do lado direito do gráfico, estamos em linha com quase 12 trilhões. Na prática o valor está cá em cima. Estamos até acima um bocadinho dos 12 trilhões. Estamos com 13,8 trilhões de dólares, medidos a dezembro de 2021, de obrigações com yields negativas. Ou seja, uma obrigação onde à partida já se sabe o que se vai perder. Não se sabe o que se vai ganhar, mas sim o que se vai perder. Que é uma coisa extraordinária e muito pouco intuitiva para a generalidade dos investidores, mas é o que é. Ações versus obrigações. Temos aqui o tal gráfico tradicional que também partilhamos convosco, onde temos, no fundo, o dividend yield do S&P 500, os treasuries a 10 anos, portanto as taxas de juros a 10 anos nos Estados Unidos, e a evolução depois do índice. O índice é o que está aqui a cinzento, e vejam bem, o salto gigantesco que o S&P deu em termos de performance de índice, comparado com o que nós temos visto nos últimos 10, 11 anos. Foi um salto enorme realmente estes 2 últimos anos, foram os melhores da última década, como eu disse no início, e de facto isso fica aqui bem visível. É importante entendermos que a linha vermelha, que é a linha das obrigações a 10 anos, está ali com 1,7, 1,8 de rendibilidade e está acima da rendibilidade do S&P 500, que tem um dividend yield à volta de 1,3, 1,4. Agora, e eu estou seguro que vamos ter perguntas sobre esta matéria dos nossos clientes mais atentos, mas a grande questão aqui é esta.
será que a elasticidade desta análise continua a mesma que era há 10 anos atrás? Porque há 10 anos atrás o S&P 500 era uma empresa eminentemente industrial, tinha muito pouca tecnologia. Hoje, um terço quase é tecnológicas e, portanto, são empresas que não distribuem dividendo, como eu disse no início. E, portanto, vamos ver o que é que nos reserva em termos de sensibilidade a este indicador, o mercado. Valor relativo, Forward PE Ratios comparados com os atuais, ou seja, na prática é aquilo que o mercado desconta em termos de múltiplo para as diversas economias e aquilo que é o múltiplo atual. Temos os Estados Unidos a liderar, mas nada disto surpreende ninguém, imagino eu, porque esta liderança dos Estados Unidos como sendo o mercado tecnicamente mais caro é mais do que compensada por ser o mercado que mais cresce no mundo. Ou seja, as empresas, a qualidade dos resultados das empresas norte-americanas não tem comparação com nenhum outro bloco económico. Eu recordo no último trimestre que nós tivemos números, se eu não estou enganado, tivemos mais de 91% das empresas a bater resultados, enquanto que na Europa o número foi um pouco mais baixo, se não me engano, foi 78 ou 76 ou assim uma coisa. E, portanto, na prática, há um preço que se paga. Este mercado norte-americano é um mercado tradicionalmente caro, mas também, lá está, não esquecer que é um mercado que hoje em dia já tem muitas tecnológicas e as tecnológicas têm múltiplos elevadíssimos. Portanto, não entender este mercado tecnicamente caro norte-americano como sendo um indicador de venda dos Estados Unidos e comprar, por exemplo, sei lá, emergentes ou outro qualquer, poderá ser o caso em alguns casos particulares, mas deve ser tomado com um grão de sal este múltiplo do mercado norte-americano. Mas sim, liderado pelos Estados Unidos, seguido pelo Japão, a Europa em terceiro lugar e temos um Reino Unido que tem um forward looking multiple, na prática com 11,8, um PER extrapolado a 12 meses para a frente, 11,8, que é o mercado mais barato do mundo, mais barato até do que emergentes. Isto é sim um indicador de compra, nós diríamos. Aliás, não surpreende ninguém se eu vos disser que desde o início do ano até agora, o FTSE leva, hoje à tarde pelo menos, já ia com 2,60 ou 2,70 de rentabilidade positiva, quando comparado com a Europa, que estava com meio positivo e os Estados Unidos ainda estava meio ponto negativo. Portanto, o FTSE a liderar neste momento, à data de hoje, estava a liderar os mercados desenvolvidos em termos de performance bolsista, ok? É de facto um indicador muito baixo e é muito apetitoso estar investido em Reino Unido neste encontramento. Investimento clássico passou a ter uma componente temática muito forte. Isto é um tema que, e passa a redundância, é um tema que nós já o ano passado partilhámos convosco e viemos aqui um bocadinho quase que fazendo futurologia, dizer atenção porque os próximos 12 meses, 12, 24 meses vão ser meses muito fortes de investimento temático, vamos quais são as tendências, onde é que nós achamos que o mercado vai e de facto confirmou-se aquilo que nós dissemos aqui e parecendo que não, hoje em dia quem não fizer investimento temático, quem tiver só em investimento setorial ou em passivo, em replicação de índices, acaba por não conseguir fazer a corrida, é como estar a fazer uma maratona sem sapatilhas, não há hipótese. E o gráfico que demonstra isso é este aqui a seguir. Vejam bem o desempenho do investimento temático em 2021, quando comparado com as ações mundiais. Portanto, a coluna mais à esquerda é o indicador do MSCI All Countries, é um índice que tem todas as bolsas do mundo. Portanto, acabou por dar 20,87% de rendibilidade em 2021. E se nós formos ver as apostas temáticas que nós fizemos nas carteiras para os nossos clientes e que de facto surtiram belíssimo efeito. Tivemos só aqui uma que ficou um bocadinho aquém, que foi infraestruturas, ficou um ponto percentual abaixo do índice genérico de ações mundiais. Tudo o resto contribuiu fortemente para a geração de alfa e para os resultados que conseguimos entregar em 2021 aos nossos clientes. Portanto, aquilo que no fundo dissemos em 2020, ou seja, aquele alerta do ano passado para dizer, cuidado, são os investimentos temáticos que vão liderar estas novas tendências e que vão liderar os retornos nos próximos anos, a materialização está aqui e está visível, ok? Também no mundo dos mercados emergentes, uma surpresa simpática que nós conseguimos entregar aos nossos clientes em 2021. Nós, ali no canto superior direito, como podem ver, estamos underweight China desde 2018. 2019 foi um ano duro, custou-nos caro, porque de facto em 2019 a China teve uma performance bastante simpática, mas 2020 já acabou por começar a monetizar e em 2021 então ainda monetizou mais. Este gráfico não é mais nem menos do que a nossa matriz proprietária de exposição a mercados emergentes, aquilo que nós fazemos para clientes em termos de exposição a mercados emergentes, e é a linha que está a castanho, que teve um retorno em 2021
em média, isto não será igual para todos os clientes, porque as ponderações em carteira variam, mas esta matriz teve um retorno de 6,4 positivo, quando o principal índice de mercados emergentes teve um retorno quase simétrico, 4,6 negativo, e muito arrastado pelo enorme peso da China, que pesa mais de 30% nesse índice de mercados emergentes e que teve um retorno negativo de 5,2%. Portanto, na prática, é outro exemplo de algo que nós também, o ano passado, alertámos os nossos clientes e dissemos: cuidado com a China enfrenta grandes desafios, e de facto conseguimos materializar ao longo de 2021 com sucesso essa estratégia e conseguimos entregar aos nossos clientes não só retorno positivo num enquadramento de retorno negativo, como também conseguimos não apanhar a pancada da China, ok? Alocação de ativos. O posicionamento para começar 2022 que nós temos para os nossos clientes é este. Nós estamos neutrais em liquidez, estamos com uma forte subexposição à dívida pública, ou seja, não temos nada. Na verdade, temos alguns euros perdidos em 2 ou 3 carteiras muito conservadoras. De resto, não temos disposição nenhuma à dívida pública. Não vale a pena estar investido num ativo que nós sabemos que vai cair mais de preço e que ainda por cima a maior parte das vezes tem retorno negativo. Ou seja, nós, para o nosso cliente que nos está a pagar uma comissão de gestão, estar a fazer um investimento na prática num ativo que tem um retorno negativo programado, não faz sentido. E, portanto, fizemos sim aí uma sobreexposição em high yield, em obrigações high yield, e mantivemos a neutralidade em obrigações investment grade. É no espaço do crédito que nós encontramos os retornos necessários e adequados para dar aos nossos clientes. Em ações, estamos sob exposição em Estados Unidos, Reino Unido e Europa. As diferenças de peso em relação ao benchmark são as que conseguem ver aí no meio, na coluna que diz diferença. Portanto, em Estados Unidos temos mais 3,33% do que o índice, em Europa temos mais 2% e em Reino Unido temos mais 0,5%. Atenção, porque estes pesos relativos, em termos de dimensão dos overweights, ou da sobreexposição, se quiserem, acabam por determinar que provavelmente o nosso maior overweight é em Reino Unido até, ok? Seguido da Europa e depois então Estados Unidos. E neutralidade em Japão e em mercados emergentes. Aí não temos nenhum call forte e, portanto, mantivemos a neutralidade. Esta é a forma como vamos começar 2022, como estamos a começar para os nossos clientes. Última parte da apresentação, antes de passarmos a perguntas e respostas. Cenários e probabilidades. Nós identificamos aqui um conjunto de coisas às quais atribuímos slots de probabilidade e, portanto, vou pedir a toda a gente para se sentar na do meio, na azul. A azul é aquela onde nós encontramos mais de 75% da probabilidade calculada por nós para o ano de 2022. Ou seja, vamos ter uma inflação que vai moderar nos Estados Unidos, não vai cair a pique, mas vai moderar. E a Reserva Federal não vai necessitar de ter uma intervenção excessivamente agressiva. Essa intervenção, se acontecesse, poderia descarrilar o mercado acionista e é isso mesmo que o Presidente da Fed ontem veio dizer. Não se preocupem porque nós vamos fazer as coisas de uma forma faseada, não vamos castigar ou não vamos pôr em perigo a recuperação económica, muito menos vamos induzir volatilidade ao mercado. Também, em termos de cenário central, o Covid-19 acaba por ser controlado, acaba por ser uma doença que vai ficar controlada não só pelo lado da vacinação, mas também pelo lado das terapias, mas com inevitáveis novas variantes, que ninguém espere que o Omicron ou o Deltacron, que apareceu há 3 dias, seja a última variante. Não, vamos ter muitas mais variantes. O que é importante é que, de uma forma genérica, se consiga controlar a doença e, portanto, se consiga controlar a mortalidade desta doença. A China, nós também achamos que vai ter que moderar o seu tom no que diz respeito a Taiwan. É inevitável termos esta expectativa, porque se a China continuar, no fundo, na situação económica em que está, a provocar o Ocidente com discursos de grande reconquista da ilha de Taiwan, as coisas vão correr-lhes muito mal do ponto de vista económico, porque vão entrar num esquema de sanções fortíssimo com o Ocidente se eles tentam alguma coisa com Taiwan. E, portanto, nós achamos que a China vai ter que, inevitavelmente, moderar esse discurso em relação a Taiwan. O Banco Central Europeu, nós achamos que também vai evitar a subida de taxas na zona euro. Não é que não haja uma ligeira oscilação das taxas de juros e que acompanhe também um bocadinho, em parte, aquilo que vai acontecer nos Estados Unidos e que também já está acontecendo no Reino Unido, que o Banco Central inglês também já subiu taxas, mas tem que ser de uma forma muito mais progressiva, muito mais pacata, porque, de facto, a Europa não tem uma economia com a resiliência desses dois blocos económicos, não consegue aceitar facilmente, podia descarrilar a recuperação se tivesse subido as taxas muito agressivas. Os resultados das empresas
nós achamos que vão continuar a surpreender positivamente, nomeadamente em alguns setores e nomeadamente em alguns temas. Lá está a história dos temas outra vez. Achamos também que o ciclo económico, tendo em conta isto que eu acabei de dizer, provavelmente no segundo ou no terceiro trimestre de 2022 iniciará uma fase de reaceleração e provavelmente prolongar-se-á um pouco mais. Este é o cenário onde nós atribuímos maior probabilidade de estarmos em termos de alocação e de investimentos para os nossos clientes. Depois temos à esquerda e à direita cenários muito negativos e muito positivos. É um desafio que deixo para todos ler, não vou ponto a ponto estar aqui agora a passar, mas acho que já tiveram tempo de ler também, enquanto eu estava aqui a falar, mas de facto, no fundo, no negativo são coisas quase impensáveis e do lado muito positivo são coisas também que remetem já para um excessivo otimismo, vamos dizer assim. Mas pronto, é o que é e vamos nos concentrar sim nos 75% no cenário central. Prós, temos a história da revolução tecnológica e de paradigmas sociais a continuar, isto alimentando um bull market forte que poderá facilmente levar alguns setores para grandes valorizações nos próximos anos. O Reino Unido, vamos ver se é desta, se as negociações com a Europa conseguem de facto chegar a bom porto e se o Reino Unido consegue ver-se livre deste tema que é o Brexit e conseguir andar para a frente com a sua economia de uma forma muito mais liberta. A inflação global, um pró, se houver realmente essa moderação global, deixando espaço para os bancos centrais não serem demasiado agressivos e também a tal paz nos cenários globais de conflito iminente, bem como a pandemia passar em endemia, com avanços fortes na terapia e sorte nas próximas variantes, como foi agora o caso da Omicron. Nos riscos, a Europa, sempre um problema, algo que está aqui no nosso radar em termos de riscos. O projeto europeu, nós hoje em dia, quando falamos em Europa, quase que só nos parece haver duas dimensões, que é o Banco Central e as vacinas. Tem que haver muito mais trabalho a ser feito na Europa, nomeadamente no que diz respeito à integração, no que diz respeito a repensar a economia europeia e o projeto europeu para o futuro. Os nossos índices bolsistas europeus continuam a ser índices bolsistas com muito pouca tecnologia e com muitos setores clássicos e pesados, é a banca, é os seguros e pouco mais. Enquanto o resto do mundo está a evoluir. Os Estados Unidos, o S&P em 5 anos ganhou 17 ou 18% de tecnológicas. É uma coisa gigantesca que não vemos acontecer aqui na Europa. E, portanto, há que repensar um bocadinho aqui a história da Europa. Os Estados Unidos, o programa político de Biden, se a moderação nesta guerra que eles declararam ao petróleo vai ou não continuar a alimentar a inflação, porque muito disto tem a ver com a agenda de acabar com a dependência do petróleo na economia americana, e essa agenda política também tem acelerado o preço da a subida do preço da gasolina e, portanto, o impacto na inflação. Portanto, vamos ver se o próprio presidente Biden modera um pouco essa guerra ao petróleo. A China, a história de Taiwan, não há aqui novidade, e o Covid e o Irão e a Rússia, aquilo que também já falámos há pouco, sobre variantes que podem surgir mais à frente, serem de facto mais letais e não terem muita eficácia das vacinas, e na questão do Irão e da Rússia, ambos os países ignorarem o Ocidente e as pressões económicas que estão a ser postas e seguirem com as suas agendas locais, isso seria mau, de facto, seria um risco a ter em conta. E é esta a apresentação. 41 minutos, certinho. Vou agora passar-vos aqui um ou dois slides antes de iniciarmos a parte de perguntas e respostas, com uma fotografia um bocadinho, só para relembrar aquilo que nós temos aqui em termos de produto nas soluções de investimento da BKPGA, que é a gestora do Banco Inter, como sabem. Temos toda uma graduação que vai desde o rendimento até um fundo puro de 100% de ações. Portanto, acabamos por ter uma solução para cada perfil de risco e para cada cliente. É um bocadinho para relembrar isso aqui, que estamos a passar este slide. E temos aqui uma fotografia também com as rendibilidades por tipo de produto, com os últimos 3 anos assinalados nos fundos que estavam já ativos nos últimos 3 anos, ok? Q&A. Temos então agora o ilustre Nuno, que vai filtrar as perguntas para mim. Nuno. Boa tarde, Miguel. Muito obrigado pela apresentação. Temos aqui uma primeira pergunta, que é a seguinte: é previsível um cenário de deflação para os próximos anos, a exemplo do que se passou no Japão nos últimos 20 anos? E nesse cenário, qual a melhor forma dos investidores se defenderem? Eu diria que não. Eu diria que deflação, infelizmente não, pá.
Vamos ser justos, infelizmente ou felizmente. Inflação não vamos ter. Estamos neste momento num pico de inflação forte, que teve a ver com o efeito base, ou seja, tivemos o petróleo, não sei se recordam, o ano passado, ver nas notícias, mas o petróleo foi até zero em termos de preço financeiro, e agora já está a 80 e tal. E, portanto, esta oscilação de preços é tão forte, que induziu um efeito base muito grande. E, portanto, nós já sabíamos que a inflação, quando a economia reabrisse, ia ser forte por efeito base. E depois, lá está, economias como a norte-americana, que de repente, em 3 meses ou em 4 meses, vem a gasolina passar de 2 dólares e meio o galão para 4 dólares e 20 em algumas zonas dos Estados Unidos. É evidente que, lá está, as tais caminhonetes que levam alfaces, ou os bilhetes de avião, ou seja o que for, tudo na economia começa a absorver isso. Portanto, nós estamos num cenário diferente, não é de deflação, é sim de inflação conjuntural / estrutural em algumas zonas do planeta. Portanto, eu diria que essa probabilidade é zero, neste momento, de haver deflação. Obrigado, Miguel. Próxima pergunta também está ligada à inflação. A inflação core nos Estados Unidos hoje foi muito pesada. Não corremos o risco de a Fed passar bruscamente de easy easing para hard stroke e fazer penar seriamente os mercados acionistas? Excelente pergunta. Eu, por acaso, antes de sair de casa, acabei por ver o indicador que saiu hoje de inflação, e se não me engano saiu 6 ou 6 e qualquer coisa. Vi um bocado de raspão, mas vi. E, de facto, é uma pergunta pertinente. Eu diria que não. Eu diria que não por duas dimensões, essencialmente. A primeira é que governos, bancos centrais, população em geral, toda a gente neste planeta, não aguentava que houvesse um exagero por parte dos bancos centrais para pôr um travão a isto. Ou seja, se de repente as taxas nos Estados Unidos passam para 5% ou para 6%, o que nós teríamos eram as pessoas atiravam a toalha ao chão. Ou seja, não há elasticidade emocional já para aguentar isto. Foram 2 anos de pandemia, de coisas novas, de coisas estranhas e, portanto, não há elasticidade para isso. E, além disso, a Fed sabe perfeitamente, o Banco Central norte-americano sabe perfeitamente que, se o fizesse, ganhava uma bandeirinha a dizer ganhei a história da inflação, controlei a inflação, mas rapidamente passava de inflação para deflação. Lá está a tal pergunta anterior, porque ia travar a economia a uma velocidade tal que se calhar ia induzir risco deflacionário. Portanto, isso não vai acontecer porque o Banco Central não vai cair nessa tentação. O Banco Central norte-americano vai saber fazer as coisas com inteligência. Não se esqueçam que eles ainda têm outras ferramentas não convencionais a serem postas em prática e que vão ser retiradas em primeiro lugar, nomeadamente vão ser retiradas as compras em mercado secundário que a FED tem feito, com um balanço de 8 trilhões, uma barbaridade. Portanto, vão deixar de fazer compras, depois vão começar a vender alguns dos ativos e vão deixar maturar outros sem reinvestir. Há toda aqui uma graduação nesta forma de fazer as coisas. E é evidente que se tudo ficasse parado e se nós andássemos para a frente no tempo agora 6 meses, estas inflações de 6, 7% nos Estados Unidos, provavelmente, a menos que o presidente Biden continue fortemente a empurrar o petróleo para cima com a sua agenda de tornar a economia verde rapidamente, se não for mais progressivo, se nós andarmos para a frente e se não acontecer nada ao petróleo, daqui a 6 meses as inflações dos Estados Unidos já vão estar 2 pontos abaixo, ou 2 pontos e meio, se calhar, já vamos estar nos 3,5, porque o efeito base já vai começar a funcionar. E, portanto, eu diria que não há o risco dos bancos centrais exagerarem, porque os bancos centrais têm plena consciência do risco que seria fazerem isso. Ok? Próxima pergunta, não é? Obrigado, Miguel. Independentemente dos fundos de dívida tradicional, será oportuno investir em obrigações ligadas à inflação? Tendo em conta aquilo que temos vindo a dizer sobre a inflação nas últimas duas perguntas, eu diria que não é um investimento muito intuitivo. Porquê? Porque a inflação vai ter que moderar mais tarde ou mais cedo. Não só pelo efeito base, mas também agora, por exemplo, o primeiro trimestre do ano vai ser um trimestre de abrandamento. O segundo trimestre já vai ser um trimestre, se calhar, de estabilização e o terceiro poderá haver alguma aceleração. Portanto, neste enquadramento, com economias a não acelerar fortemente, é difícil prever que a pressão inflacionista continue se não for por fatores exógenos, nomeadamente a tal história do petróleo, a tal transição forçada da economia americana para algo verde, etc, etc. Portanto, eu diria que não é um investimento muito intuitivo. Aliás, e acrescentando à pergunta e à resposta, eu diria que o investimento em obrigações no enquadramento atual tem que ser muito científico.
E não pode ser só numa subcategoria. Tem que ser em 2, 3, 4 subcategorias misturadas de uma forma inteligente, porque, por exemplo, na dívida governamental há pouco espaço para ganhar dinheiro, para não dizer nenhum. Ou seja, as taxas de juros da dívida pública vão subir nos Estados Unidos pelas razões que já falámos, e na Europa um bocadinho por arrasto, e já estão a subir, já subiram 30 básicos nos últimos 3, 4 semanas, a 10 anos, e portanto, quando o retorno de uma obrigação sobe, o preço cai. Isto varia de forma oposta, e portanto, a forma inteligente de investir em obrigações nos próximos 12, 18 meses, se calhar, é num cozinhado misto, que é difícil para um cliente particular fazer, mas que tem a ver muito com estar exposto inteligentemente ao segmento da yield, ao segmento de investment grade e não jogar muito, se calhar, o segmento de dívida pública, eu diria, ok? Obrigado, Miguel. O mercado imobiliário irá continuar a subir ou há alertas para bolha imobiliária em Portugal? A inflação vai ajudar a crescer os preços também nos imóveis? Uma pergunta bicuda. Eu diria que, assim, e isto um bocadinho transpondo para aquilo que é a conversa que nós às vezes temos até com pessoas, nossas amigas, um bocadinho fora aqui, se calhar, deste âmbito mais formal. É preciso dividir o imobiliário em duas partes. Eu costumo dar este exemplo, ainda ontem, curiosamente, à noite, estava a falar com um amigo meu sobre isto. Uma coisa é um apartamento nas Amoreiras, outra coisa é um apartamento numa zona de subúrbio, sei lá, entre Loures e a Lourinhã, por exemplo. Pequenas. Aí, ou seja, nós temos que dividir o imobiliário em dois segmentos completamente distintos. Porque o segmento muito alto, nem com subidas de taxas de juro, nem quando Portugal teve o FMI cá, esse segmento não sofreu. Ou seja, o preço dos apartamentos nas Amoreiras, o preço das casas com vista de mar em Cascais, o preço dos apartamentos na Foz do Porto, tudo isto, o segmento alto sempre teve compradores e sempre vai ter compradores, porque esses têm dinheiro próprio. O segmento que sofre mais no imobiliário é geralmente o segmento que é financiado. Ou seja, aquele que os bancos emprestam para comprar ou que as pessoas pagam renda com o seu salário, porque depois é o fenómeno das crises e do desemprego que alimenta a correção nesses segmentos. Portanto, eu diria que é difícil fazer uma previsão como um todo para o imobiliário em Portugal, é preciso dividir entre segmentos, mas acima de tudo eu diria que enquanto Portugal estiver na rota internacional que tem estado nos últimos anos, apesar da pandemia, e com o enquadramento que nós temos de benefícios fiscais, seja para reformados franceses, parece que vai haver qualquer coisa para os irlandeses também, ou já. Enfim, enquanto tivermos este enquadramento, vamos ter uma enorme quantidade de gente a querer viver para um país que talvez seja o melhor país da Europa em termos de qualidade de vida, porque temos segurança, temos cuidados de saúde bons, temos comida fantástica e somos um país barato e simpático, não há aqui guerras civis, não há aqui nenhum problema. Portanto, não esquecer que uma grande parte do setor imobiliário que tem vindo a desenvolver-se em Portugal tem sido de estrangeiros. Não é de nacionais a comprar casas cada vez melhores ou a comprar mais casas. Há muito estrangeiro a viver para Portugal. E eu acho que isto não vai mudar enquanto este enquadramento se mantiver. Ok? Obrigado, Miguel. Próxima pergunta. Os fundos perfilados mais conservadores, por exemplo, o Banco Inter PPR 25, já dispõem de uma alocação temática ou apenas têm uma alocação global? Todos os nossos produtos, sejam mais conservadores ou mais agressivos, falo de produtos com exposição a mercado acionista, naturalmente, beneficiam da mesma matriz de investimento. Todos. Ou seja, um cliente que invista num PPR 25 ou um cliente que invista num PPR 75 beneficiam proporcionalmente da mesma visão, da mesma gestão e das mesmas apostas que nós fazemos em termos temáticos, por exemplo. Okay? Obrigado, Miguel. Próxima pergunta. Sou novo neste mundo e estou cheio de dúvidas. Fiz há 6 meses vários investimentos em produtos do Banco Inter, nomeadamente o obrigações, o rendimento, o 25, o 50 e até o 75, e estou a perder em quase todos os investimentos.
Estou um pouco baralhado, faço a liquidação de todo o dinheiro para não correr o risco de perder mais, ou mantenho na esperança que a situação se vá reverter? Muito obrigado. Muito bem. Excelente pergunta e eu remeto a resposta a esta pergunta para um slide que eu tenho aqui na apresentação, que é logo dos iniciais. Ok. E, portanto, partilhando este slide, no fundo, o que este cliente nos está aqui a colocar é este dilema. Emocionalmente, acaba por estar um bocadinho preocupado, porque na prática não está a ganhar dinheiro em todos, ou está a ganhar dinheiro só em alguns, ou assim. E a verdade dos factos é que passou muito pouco tempo. E a outra grande verdade dos factos é que o ano 2021, 80%, não quero mentir, mas à volta de 80%, da performance dos mercados foi feita até ao final de julho, agosto. E, portanto, de julho a agosto para cá, pouca coisa aconteceu nos mercados. Uns meses subiu, outros meses desceu, mas o grosso da valorização dos 20 e poucos por cento que nós vimos acabou por ser nos primeiros meses do ano. E, portanto, eu diria a este cliente, tente aprender esta lição, que é, racionalmente, não deve vender nada, ok? Se calhar pode fazer algumas reafetações, no sentido de dizer, pronto, num fundo de obrigações, tendo em conta o enquadramento em que estamos, o potencial de ganho se calhar não é tão elevado ou é inferior a um fundo que tem mais exposição a ações, sim senhor. Esse tipo de realocação fará sentido. Agora, liquidar não faz sentido. Não faz sentido porque no fundo já está a fazer a viagem. E o objetivo aqui é que a viagem seja esta, com um bocadinho de ruído, mas que a longo prazo os ganhos estejam lá e se materializem. Este cliente, por exemplo, tem esta particularidade na forma como fez a observação dos seus investimentos, mas um cliente que esteja connosco a fazer esta viagem há 1 ano e meio atrás já tem uma visão completamente diferente das coisas. E provavelmente estará a ganhar dinheiro em todos os investimentos que fez, para não dizer seguramente que estará a ganhar dinheiro em todos. Ok? Próxima pergunta, não? Obrigado, Miguel. A próxima pergunta é um pedido até, que é para que agradeço a vossa análise relativamente à dívida dos países na evolução da economia e nos mercados. Parto do pressuposto que será a grande pilha de dívida que os países têm neste momento e qual o impacto que isso terá na evolução quer da economia, quer dos próprios mercados. Obrigado, Nuno. É uma pergunta picuda também. Vamos lá ver se eu consigo explicar isto com alguma eloquência. Se acham, academicamente, a questão da dívida é muito importante, o volume da dívida. E academicamente isto, durante muitas décadas, foi algo que as pessoas observavam, os analistas, os investidores. Se acham que a pilha de dívida que tivemos até agora, ou que temos agora, é muito grande face à economia, não olhem para o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Porque esta transição para o enquadramento ESG, muito provavelmente vai ser financiada por bancos centrais, que depois vão, de forma direta ou indireta, remeter isto para a dívida dos países. E, portanto, ou os bancos centrais se vão dedicar a um jogo que é vamos imprimir dinheiro com uma máquina de fotocópias e vamos brincar, fazer de conta que não há agregados monetários e que não há nada disso, ou a pilha de dívida que nós tivemos até agora e que teve no radar de muita gente vai aumentar dramaticamente nos próximos anos. Porque é impossível não acontecer. Eu vou-vos dar um número para a vossa reflexão que li no outro dia, que se não me engano foi no Financial Times. Está estimado que anualmente o custo da transição para uma economia verde, portanto uma economia de hidrocarbonetos, até uma economia plenamente verde, que se estima se atinge em 2050, portanto de 2022 a 2050, o custo anual em termos globais é 2,9 trilhões por ano. Portanto, fiquem com este número. Se isto se materializar, as pilhas de dívida assustadoras que nós temos hoje vão parecer uma brincadeira de meninos daqui a 10 anos, eu diria. Ok? Espero ter respondido. Obrigado, Miguel. Próxima pergunta. ETFs, S&P 500 ou MSCI World? É uma boa aposta? Nasdaq, outro ou uma carteira de gestão?
O segredo de uma boa gestão é a diversificação. E, portanto, S&P 500 ou MSCI World ou Nikkei ou IBEX ou o PSI 20, pôr os ovos todos no mesmo cesto é sempre um erro. Não faz sentido. Nunca, da nossa parte, irão ouvir uma recomendação dessas. Por um lado. Por outro lado, sendo que nós somos uma gestora de ativos, aquilo que nós sabemos fazer é precisamente o cozinhado. Portanto, vamos usar esta metáfora, vamos imaginar que estamos num restaurante. O cliente não vai ao restaurante e não diz ao cozinheiro, olha, dê-me aí esta cebola, ou dê-me este pedaço de carne com esta cebola. Não, faça-me aí um bife com não sei o quê, pronto. E quem faz o cozinhado é o gestor. Portanto, eu diria que a última opção é a melhor. É comprar gestão, é delegar gestão. Porque na prática nós vivemos para isto, estamos aqui o dia todo e temos de facto metodologias e temos acesso à informação que muitas vezes os clientes particulares não têm. Portanto, eu diria que a última opção é a melhor, é contratar gestão. Ok? Obrigado, Miguel. A próxima questão. Na apresentação propõem uma subponderação na dívida pública. Consideram também na dívida pública norte-americana? Sim, sim. Apesar de a dívida pública norte-americana ter uma vantagem face à dívida pública europeia, por exemplo. É que a dívida pública americana não vive no território negativo, porque o Banco Central americano não entrou nesses experimentalismos. Tem uma economia muito mais forte e conseguiu evitar entrar nesse tipo de experiência. E, portanto, nós achamos, e aliás isto está confirmadíssimo em termos de expectativa de mercado, já está descontado, e o Presidente da Fed ontem também o disse, vamos ter taxas mais altas, sim ou sim. A questão aqui não é se vamos ter taxas mais altas, é o ritmo a que vamos ter taxas mais altas. E nunca se esqueçam que quando a rendibilidade de uma obrigação sobe, o preço desce. E, portanto, se vamos ter uma yield mais alta em obrigações norte-americanas, o preço vai cair. Agora, estar a comprar uma coisa, se calhar a 100, que daqui a 2 meses vai valer 98 e daqui a 6 vai valer 95, é encaixar uma perda, a menos que o cupom fosse de 15%, que não é o caso. Os Estados Unidos não se financiam com taxas dessas. Não é um bom investimento. Portanto, eu diria que a forte subexposição em dívida pública é transversal a quase todas as dívidas públicas do mundo, sendo que a norte-americana tem essa vantagem de dizer assim, não está em território negativo. Ou seja, uma pessoa que seja hiperconservadora pode dizer, mas eu não quero ter risco nenhum a ações. E não me importo de ter uma rendibilidade de 1,7% ao ano a 10 anos, que é o que paga uma obrigação do Tesouro Americano a 10 anos. Não me importo ter isso com uma inflação de 6. Ou seja, está a perder 4,3 ao ano ou uma coisa do estilo. Portanto, há sempre essa possibilidade e não é uma possibilidade descabida, porque há muita gente que prefere esse tipo de investimentos. As obrigações americanas têm essa vantagem, têm rendibilidades positivas, mas também estamos subexpostos a elas. Portanto, não achamos que tenham valor a curto e médio prazo. Okay? Obrigado, Miguel. Próxima questão vai para o câmbio. Variação euro-dólar. Não foi negligenciável em 2021, quase 10%. Perspectivas para 2022. E que impacto nas vossas carteiras? Excelente pergunta, obrigado, Nuno. Eu diria que se as taxas de juros vão subir nos Estados Unidos a uma velocidade mais elevada do que no resto do mundo, então a tendência será para alguma apreciação do dólar. Mas nunca se pense, pelo menos é uma tendência intuitiva, mas nunca se pense que isto funciona só a esta dimensão, porque esta dimensão, que é muito intuitiva, também está no radar de quem, na prática, coordena um bocadinho estes câmbios. Ou seja, o Banco Central norte-americano sabe que haverá uma tendência natural para algum dinheiro ir parar ao dólar e, portanto, o dólar apreciar-se. E, portanto, é provável que nos acordos que existem diariamente, quando necessário, entre os bancos centrais principais do mundo, hajam pequenos acordos e se estabeleçam bandas de flutuação de conforto para os vários blocos económicos, já para compensar esse fenómeno. Portanto, que não se caia na tentação, o que eu quero dizer com isto é que não se caia na tentação de que, porque as taxas de juros nos Estados Unidos vão subir, o dólar vai se valorizar inevitavelmente. Pode valorizar, mas também pode ficar no mesmo sítio ou pode até desvalorizar se a Reserva Federal entender que deve negociar com o Banco Central Europeu e com o Banco do Japão e com o Banco Central Inglês, por exemplo, um novo corredor de câmbio
mais confortável. Portanto, não caiam nessa tentação. Agora, intuitivamente, eu diria que sim. O dólar acaba por ter 2 ou 3 vantagens. Vai ter taxas de juros mais fortes, tem a economia mais forte do mundo, dos mercados desenvolvidos todos, e é onde está a liderança tecnológica do mundo. Portanto, com todos estes ingredientes, é difícil estar negativo no dólar. Mas, como vos disse, é difícil também fazer uma previsão. O nosso papel aqui, o melhor que podemos fazer é isto, é dar-vos um bocadinho de latitude e deixar a decisão sempre na mão do cliente. No que diz respeito aos nossos investimentos, nós, nos perfis mais agressivos, temos alguma exposição cambial, nos perfis mais moderados e nos perfis conservadores não temos exposição cambial, ou seja, só para os clientes com um perfil de risco mais sofisticado e mais evoluído é que nós introduzimos essa dimensão do cambial, ok? Obrigado, Miguel. Temos aqui várias perguntas sobre o mesmo tema, um tema que já esperávamos que fosse falado e perguntado, que são as criptomoedas. Temos várias perguntas. Qual a posição do Banco Inter no investimento em criptomoedas? Tem uma análise que possam partilhar sobre a vossa visão? Outra que diz, podemos esquecer as criptomoedas? O que é que... Qual é a vossa visão para as criptomoedas? Entrar, evitar, arriscar? Portanto, assim, falamos neste tema e respondemos já aqui a 3 ou 4 questões. Obrigado. Obrigado, Nuno. Bom, o Banco Inter, eu pelo Banco Inter não poderei falar. Pela gestora, pela Banco Inter Gestão de Ativos, pela gestora do Grupo Banco Inter, poderei dizer que nós não temos qualquer exposição a criptomoedas. Okay? Não temos, não existe um nível de conforto suficiente no que diz respeito à regulamentação, ao enquadramento fiscal, etc, etc, etc. Portanto, nós não temos exposição para os nossos clientes na Banco Inter Gestão de Ativos a criptomoedas. Como é um tema polémico, se calhar vou cometer aqui uma pequena inconfidência e vou dar a minha opinião pessoal, que não verte para a Banco Inter Gestão de Ativos, porque nós não temos. A minha opinião pessoal sobre esta matéria é a seguinte: eu estou muito alinhado com um senhor que se chama Warren Buffett. E quem tiver a curiosidade, eu recomendo vivamente que pesquise qual é a opinião do Sr. Warren Buffett sobre as criptomoedas. Mas, em resumo, ele diz uma coisa deste estilo traduzido para o português. É uma história que vai acabar muito mal. E, portanto, nós já estamos a ver, vou-vos dar um exemplo, aliás, porque isto é um tema recorrente. Sempre que há ciclos de subida de taxas de juros, acontece o que está a acontecer. Assim que o mercado começou a incorporar nas últimas 2, 3 semanas mais subidas de taxas de juros nos Estados Unidos do que aquilo que estava esperado, as criptomoedas, bitcoins, eventualmente, e mais 2 ou 3, as principais, corrigiram. Porquê? As criptomoedas são ativos de risco. Elas não são regulamentadas, elas não têm um banco central por trás, elas não têm, ninguém consegue, por exemplo, uma pessoa quer ir comprar uma casa, nós não vamos ali ao escritório do Bitcoin pedir um empréstimo de Bitcoins para comprar a casa em Bitcoin, não dá. E, portanto, há um longo caminho que as criptomoedas têm que fazer, percorrer ainda, para serem comparáveis às moedas tradicionais, convencionais. E esse caminho passa por isto tudo, por regulamentação, por se pagar impostos, etc, etc, etc. E enquanto nós não virmos esse caminho a ser trilhado, vamos dizer assim, é um tipo de investimento que não nos oferece um nível de conforto elevado. Portanto, acho que respondi, Nuno. Obrigado, Miguel. Respondeste bem. Qual, próxima questão, qual a evolução prevista para as commodities, matérias-primas, sem ser o petróleo? Excelente pergunta. A resposta é quase resposta de político, que é o preço das matérias-primas, nomeadamente as industriais, vamos excluir então a energética, porque tem particularidades específicas, mas as matérias-primas industriais, a variação do preço vai depender do ciclo económico, ou seja, aquilo que nós estivemos a dizer ainda há pouco. Se vamos ter, por exemplo, um primeiro trimestre com algum abrandamento, é natural que haja uma moderação de preço. Mas se no segundo trimestre, vamos imaginar um cenário fantástico, chegamos a abril, maio, o Covid já saiu do radar, não houve variantes complicadas, não há nada, e o hemisfério norte pode ir de férias e fazer, estamos a falar Estados Unidos, Canadá e o lado da Europa todo o hemisfério norte pode ir de férias e passear. Vamos ter um salto grande. Vamos ter um salto grande porque vai haver uma aceleração da atividade económica.
E, portanto, aí as matérias-primas sejam os soft commodities, como por exemplo os cereais ou as laranjas, porque commodities muitas vezes as pessoas pensam que é só o petróleo e o ouro. Não, não. Há bolsas onde se transaciona trigo, milho, café, cacau, bacon, laranjas, enfim, tudo isto é transacionado e, portanto, tudo isto faz parte do complexo de matérias-primas. Não de matérias-primas totais ou clássicas, mas a grande parte deles pondera nesse cabaz. E, portanto, tudo vai depender do ciclo económico. Se tivermos aceleração e quando a tivermos, se for no segundo ou no terceiro trimestre, vamos ter uma aceleração do preço das matérias-primas. Se tivermos, por exemplo, uma depressão da atividade económica que se prolonga para lá do primeiro trimestre e que derrapa até o segundo ou até o terceiro, podemos ter alguma ponderação mais intensificada dos preços e, portanto, quedas de preços das matérias-primas. Okay? Resumo, tudo depende do ciclo económico. Obrigado, Miguel. No cenário que expôs de grande aumento da dívida para a economia verde, como compatibilizar esse aumento da dívida com a confiança dos investidores na perspectiva de uma dívida dos países que será impagável? Um brutal crash à medida que vamos empurrando o problema para a frente com a barriga? Ora, aí está a pergunta de uma pessoa, de uma pessoa que não tem papas na língua. Muito bem, é uma excelente pergunta, feita com os i's e os pontos todos no sítio certo. A resposta não é fácil. Eu diria que é por causa disso. Aliás, permitam-me partilhar aqui um slide onde eu toco um bocadinho nesse assunto, que é a questão dos novos mandatos dos bancos centrais. Estão a ver aqui este quadradinho no meio? Isto parece um quadradinho numa apresentação da Banca Inter Standard Ativos. Tem uma importância brutal por trás, porque é aquilo que eu vos estava a dizer. Ou seja, os bancos centrais provavelmente vão ser quem vai financiar na primeira fase tudo isto, porque a economia real não vai conseguir. E, portanto, os bancos centrais vão ter que tomar uma posição de liderança, vão ter que, através de vários mecanismos que depois vão ser criados bancos de fomento, vão ser criados instrumentos, veículos de financiação, enfim, vários mecanismos vão ser postos em prática, mas os bancos centrais vão ser quem vai pagar o início da fatura em grande escala, porque não é com aumentos de impostos, porque vamos ter revoltas, ou seja, e na outro dia estávamos também a ter esta discussão. Será que vamos passar de uma carga fiscal, por exemplo, em Portugal, de 41,5% ou 42% que temos, para 55% para financiar uma economia verde? Claro que não, porque as pessoas iam para a rua, faziam greves, manifestações e não aceitavam isso. E, portanto, a elasticidade da taxação, portanto, dos impostos, como forma de capturar dinheiro para financiar esta mudança, a elasticidade é muito reduzida. Portanto, os bancos centrais vão ter que mudar os mandatos e eles perceberam desde o início que esta transição teria que ser financiada por eles. Agora, como é que o vão fazer? Com que forma credível é que vão fazer isso? Esse é que é o grande desafio. Quanto à questão do crash, eu não acredito. Porque, assim, esse é o lado difícil de entender desta transição. O lado bom da transição é que todos os santos dias são criadas empresas que lideram tecnologicamente coisas novas que ninguém fazia ideia que existiam e que daqui a 2 anos vão ser empresas de 50 bilhões de dólares de capitalização. Eu vou-vos dar um exemplo pequeno, que ainda no outro dia estávamos a conversar também aqui sobre isto, e esse exemplo é um exemplo bom. Há empresas que estão a ser criadas aqui na Europa que se estão a dedicar única e exclusivamente à tecnologia das baterias para os automóveis elétricos. São empresas que foram criadas há 6, 7, 12, 14 meses e que estão hoje em dia já a receber contratos dos grandes fabricantes de automóveis e que daqui a 3, 4 anos vão ser empresas gigantescas. Portanto, o outro lado da crise ou da potencial crash que poderia haver é esse, é a inovação. E à medida que as empresas antigas, da economia antiga, por exemplo, as petrolíferas ou empresas mais ligadas a setores tradicionais, são substituídas nos índices por empresas de novas tecnologias, umas vão perdendo valor e as outras vão disparando. E, portanto, é preciso entender esta dinâmica que é um bocadinho complexa naquilo que são os movimentos dos índices. Portanto, nós não acreditamos em nenhum crash. A mudança de paradigma é tão forte e tão profunda, seja o paradigma social do teletrabalho, seja o paradigma económico de não haver carros a gasóleo e ser tudo carros elétricos, seja o paradigma de ir passar férias em órbita ao planeta Terra daqui a 4 anos pelo preço de uma viagem de cruzeiro. Seja o que for, tudo isso implica revoluções tecnológicas e inovações que são promovidas por empresas que também já estão em bolsa. Portanto, no crash nós não acreditamos. Vai haver
Nós achamos, pelo contrário, talvez, que vai haver um mercado muito forte nos próximos anos, nos setores certos e nos temas certos. Okay? Obrigado pela pergunta. Força, Nuno. Obrigado, Miguel. Mais uma questão, neste caso são duas questões numa só. Estará o mundo finalmente farto do jogo injusto, entre parênteses, económico jogado pelos Estados Unidos por conta do dólar ser a moeda de reserva? Será que vamos ter uma mudança substancial no que seja a moeda de reserva no mundo? E a segunda questão é: iremos finalmente ver o continente africano a mostrar a sua pujança económica, alavancado pela necessidade de matérias-primas para avançar com a revolução energética? Uma pergunta com duas dimensões bastante complexas. Portanto, a primeira parte, eu diria que o dólar é moeda de reserva mundial, quer as pessoas gostem ou não. E enquanto laranjas, bacon, trigo, cacau, café, petróleo, ferro, alumínio, platina, ouro, enquanto tudo isto for transacionado em dólares, o dólar vai ser a moeda de reserva mundial. Quer se queira, quer não se queira. E os americanos sabem isso. Agora, a grande questão é, o que é que era preciso acontecer para estas matérias-primas deixarem de ser transacionadas em dólares? Ok, então vamos lá falar disso. Seria preciso acontecer aquilo que já se tentou fazer. Houve uma tentativa do Irão, que estava zangado com os Estados Unidos, de fazer um mercado de petróleo em euros. Eles tentaram, andaram ali um ano, mas ninguém queria saber daquilo para nada. Porque quando as coisas ficam mesmo apertadas e quando temos variações de preço de 7, 8, 10, 12% num dia, as pessoas vão para as bolsas que são líquidas, para transacionar futuros de petróleo rapidamente e fazer uma gestão de estoque, ou comprarem, ou venderem, não interessa. Portanto, se o mercado não é eficiente, eu empurraria a probabilidade de o dólar deixar de ser moeda reserva com esta particularidade muito lá para a frente. É muito pouco provável um cenário onde nós consigamos imaginar que a moeda reserva para estas matérias-primas todas vai ser outra que não o dólar. Os americanos tinham que querer desistir de ser esses protagonistas, ter esse protagonismo. E, portanto, a segunda parte... Desculpa, Nuno, qual era a segunda parte? A pujança do continente africano nesta necessidade que vai haver de matérias-primas para fazer face à revolução tecnológica pretendida. Excelente. O continente africano é, de facto, o mais rico em matérias-primas, em muitas matérias-primas. O problema é quem é que é o dono do continente africano. E não é nenhuma novidade para ninguém que uma grande parte dos recursos naturais que estavam à venda ou disponíveis para ser comprados no continente africano já foram comprados pelos chineses. Os chineses têm estado a investir fortissimamente em África, até em termos de infraestruturas, e de facto já têm na mão muito dessa capacidade em termos de recursos naturais. Era preciso que a África também tivesse um conjunto de lideranças mais forte, mais democrática, mais transparente, enfim, mais moderna, por oposição àquilo que tem, para que essa liderança do continente africano viesse mais facilmente ao de cima. É um grande desafio, é um grande desafio. Confesso que é um grande desafio e não vemos com facilidade isso acontecer. Mas, de facto, a África, em termos de investimento, é dos mercados mais interessantes a médio prazo. É talvez mais interessante do que muitos mercados desenvolvidos até, porque tem um potencial enorme que vem da demografia ser muito jovem e estar em pleno crescimento ainda, e do potencial que tem por uma convergência para uma economia mais equilibrada, porque são economias muito emergentes, níveis de pobreza ainda elevados, e à medida que se aproximam dos níveis do Ocidente, são economias que vão ter ritmos de crescimento muito superiores àquilo que são as economias desenvolvidas. Portanto, tem um grande potencial, mas é um grande desafio. Obrigado, Nuno. Obrigado, Miguel. Próxima questão. Atualmente, os Estados Unidos têm uma dívida impagável e continuam a impressão de dinheiro para cobrir as suas despesas, o que vai aumentando a respectiva dívida. Portanto, a minha pergunta é se isso pode afetar a economia global e também a economia europeia. Quais são as possíveis consequências? Quais são as suas recomendações de diversificação no caso disto acontecer?
E mais à frente, no gráfico do S&P 500, parece que o índice está já algo sobrevalorizado. Podemos esperar uma queda deste índice para 2022? Começando pelo fim, não estamos à espera de uma queda do S&P 500. Por muito que se tenha valorizado, o que o S&P 500 fez foi materializar aquilo que aconteceu na economia real. Ou seja, Google, Facebook, Netflix, Apple, Tesla, estas empresas não estão na bolsa da Suíça, nem estão na bolsa de Kuala Lumpur. Estão na bolsa americana. São empresas americanas e, portanto, os americanos têm uma liderança tecnológica que é inquestionável. Eles lideram o mundo. As grandes empresas tecnológicas são deles. Eles souberam preparar-se, souberam investir e estão a saber colher os frutos. E, portanto, o S&P 500 hoje tem 30% de empresas tecnológicas que não existiam há 10 anos atrás, muitas delas, e que hoje são as maiores empresas do mundo. E é isso que a subida do índice S&P 500 reflete. Portanto, nós teríamos que esperar que essas empresas desaparecessem para achar, e todas as outras que fazem parte do S&P 500, tudo tinha que correr mal para aquele índice cair. Não. Aquela economia, o que nós temos que perceber é que a economia americana tem uma elasticidade, tem uma competitividade, tem uma liderança tecnológica, tem um conjunto de circunstâncias que muitas outras economias não têm. Porque se nós compararmos um índice norte-americano com um índice europeu, nós vamos ver um Eurostock 50, e o Eurostock 50 é banca, seguros e meia dúzia de farmacêuticas e a Nestlé. E, portanto, com o devido respeito pelos bancos e pela Nestlé e das companhias de seguros, não há ritmos de crescimento a fazer chocolates como há a fazer iPhones. E, portanto, é óbvio que a economia americana cresce o dobro ou o triplo do que cresce a europeia, enquanto a europeia for refém de setores destes e tiver tão pouca tecnologia. Daí que nós tenhamos identificado que a Europa precisa de se reinventar economicamente. Porque senão vai ser uma perpetuação do que aconteceu nos últimos 10, mais 10 para a frente. E mais 10 para a frente, os Estados Unidos são donos do mundo e compram metade da Europa um dia. Pronto, passem lá um cheque e está feito. Em relação, isto para explicar o S&P 500 e porque é que nós não achamos que vai cair, porque realmente as empresas líderes mundiais estão nos Estados Unidos e são boas empresas. Em relação à questão da diversificação, a diversificação faz todo o sentido e nós recomendamos enquanto técnica de gestão, mas não olhemos para a pilha de dívida norte-americana, que é muito grande em montante, mas que percentualmente eles estão com 130 ou 127% do PIB, ou seja, eles em ano e meio pagam a dívida toda com o PIB que têm, enquanto Portugal se calhar está com quanto? 250, 260, 300, 450 se incorporarmos a dívida privada e não a pública só. Portanto, há casos muito mais graves do que os Estados Unidos. E, portanto, enquanto o problema for os Estados Unidos têm uma pilha de dívida muito grande, mas que conseguem pagá-la em ano e meio de PIB, por um lado, e continuam a ser a economia que lidera o mundo, por outro, nós temos aí uma combinação de fatores que não nos assusta nada. Mais aquilo que eu disse, aquilo que se falou na pergunta anterior. Enquanto o mercado de matérias-primas for todo ele denominado em dólares, a hegemonia norte-americana no mundo não vai desaparecer. E, portanto, isto faz-me lembrar quase uma discussão que eu assisti há uns anos atrás entre uns colegas meus, em que havia um colega nosso que dizia mas há um indicador que os bancos centrais gostam muito, que é a velocidade do dinheiro, o money velocity. E o money velocity do dólar, quem é que vai medir a velocidade do dinheiro na moeda reserva mundial? Há mais dólares fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Portanto, os americanos deixaram de publicar os agregados monetários. Eles não sabem quantos dólares é que circulam, nem querem saber, não interessa. Aquilo é a moeda reserva do mundo. E, portanto, é uma dimensão diferente. É o que eu quero dizer com isto. Ou seja, na prática, a pilha de dívida deles não é assim tão grande. É grande em valor absoluto, mas em termos percentuais estão muito mais bem posicionados do que, por exemplo, Portugal, ou Itália, ou Espanha, ou sei lá, muitos outros países do mundo. Ok? Obrigado. Mais alguma questão, Nuno? Ainda temos algumas. No cenário de transição para a eletrificação da economia, existe um desafio enorme em termos de infraestruturas necessárias para o fazer. Basta pensar que, caso 50% da população decidisse comprar um carro elétrico nos próximos 12 meses, dificilmente conseguiriam recarregar tranquilamente a sua viatura. A questão é, se existe alguma forma de aproveitar essa gigante oportunidade via fundos ou ações diretamente?
É uma boa pergunta. Estamos a falar de infraestrutura. E como viram, infraestrutura, aliás, temos aqui um gráfico que nos mostra isto. É este. Infraestruturas é um dos temas, é um dos nossos temas favoritos. E que, por acaso, em 2021 ficou aquém do índice de bolsas mundiais. Mas nós achamos que no futuro vai ser um dos melhores, um dos que mais performance vai ter. E porquê? Porque precisamente, como a pergunta diz, é impensável um mundo onde nós fazemos uma transição, aliás, toda esta transição verde carece de alguma dose de realismo, para sermos sinceros, por causa disso, porque, vamos lá ver, a intenção é excelente, é rapidamente tornar o mundo num sítio muito menos poluído e muito mais verde, mas é impensável que essa transição, por isso é que nós dizemos que a transição dos hidrocarbonetos para uma economia verde vai ser lenta e faseada. Se já assim, até 2050, conforme está previsto, vai custar a fortuna que vai custar, imaginem nós de um dia para o outro queremos, não há capacidade. Aliás, um exemplo que nós costumamos dar quando se fala deste assunto é um exemplo que está a acontecer aqui na Europa. Reparem, a Tesla, por exemplo, nos Estados Unidos, e isto não é nenhuma propaganda, nem nenhuma recomendação, mas a Tesla é um caso que toda a gente conhece. A Tesla nos Estados Unidos começou por fazer infraestruturas, ou seja, postos de abastecimento espalhados pelo país, etc. Depois começou a fazer postos de abastecimento noutras zonas do mundo. E aquilo que nós estamos a ver é que a Europa, alguns construtores automóveis estão a copiar o modelo da Tesla. E não estão só focados, por exemplo, em fazer carros elétricos, mas também em fazer carros elétricos e postos de abastecimento próprios para garantir que os clientes conseguem ter uma utilização razoável do automóvel. Porque senão tudo isto corre mal. É como dizia outro dia um taxista que eu apanhei. Quer dizer, então vamos ter carros elétricos, às tantas eu quero trabalhar, a bateria acabou e não há carregadores para eu carregar. Como é que eu vou trabalhar? Já para não falar em caminhões de 45 toneladas que têm que atravessar os Pirineus no meio de uma tempestade de neve e têm que ter reservas de energia, porque de facto, se não tiverem um motor a gasóleo de backup, um caminhão elétrico corre o risco de repente apaga-se aquilo tudo, ou há uma tempestade qualquer magnética e fica sem bateria, e vem um caminhão de 40 e tal toneladas de estrada abaixo. Portanto, há um conjunto de tecnologias que vão ter que acontecer, há um conjunto de inovações e um reforço enorme nas infraestruturas que vai ter que acontecer. Portanto, eu diria que o setor das infraestruturas é um setor que tem muito futuro, até porque engloba uma grande parte daquele trabalho que vai ser feito para a transição para as renováveis, para as energias renováveis, até na própria geração. Okay? Mais questões, não? Próxima questão. O preço do ouro nos últimos anos está com valores recorde. O que é que se espera para 2022? Obrigado, Nuno. Não faço ideia. Não faço ideia. O ouro é um ativo complexo e nunca esquecer que o que interessa é o preço do ouro em função da moeda em que se está. Porque há anos em que aparece na capa do jornal o ouro valorizou-se 15% este ano. Se calhar foi em euros, porque em dólares se calhar caiu. E geralmente costuma ser assim. Porque quando se valoriza numa moeda, desvaloriza-se na outra, porque é da natureza intrínseca do que é um cross cambial. Ou seja, se o dólar perdeu 10%, é natural que o ouro em dólares também tenha tido um impacto dessa natureza. Portanto, eu diria, não faço ideia. O ouro é um ativo que funciona muito como base de refúgio, já foi muito mais do que é hoje em dia, mas é um ativo de refúgio e, portanto, funciona quando os mercados estão essencialmente irracionais. É quando há crashes muito grandes de 20%, a bolsa cai 20% e as pessoas compram ouro porque acham que é o fim do mundo e depois vão ter que andar a vender barras de ouro para ir às compras. É um ativo complexo e não é difícil, não é fácil de prever. Portanto, não temos uma visão, infelizmente não temos uma visão para o ouro. Ok? Próxima pergunta. A lira turca encontra-se em mínimos históricos num país com geopolítica estratégica entre a Europa e a Ásia. Não será isto um problema? A Turquia tem sido um problema, tem, nos últimos anos. A Turquia, para quem não se recorda, começou por se zangar com os americanos, consequentemente depois com a NATO, depois fez uma amizade rápida com os russos, depois a Turquia está um bocadinho sem rumo. A Turquia que já foi um ponto de união na Eurásia, não é? Juntava aqui duas partes do mundo,
A Turquia, que soube gerir isso secularmente durante muitos anos, tem perdido essa clarividência e, portanto, na prática, eu diria que não é fácil entender o que é que vai acontecer na Turquia. Temos um Banco Central muito criativo, que tem tomado medidas interessantes nos últimos tempos, tendo em conta a liderança política que o país tem, que é complexa, como toda a gente sabe, mas é complicado. A Turquia vai ter que encontrar ali um equilíbrio novo e que passa pela política, por uma solução política interna nova, que traga mais moderação. A política na Turquia funcionou muito bem durante muitos anos por serem moderados. Deixaram de ser tão moderados e aquilo começou a correr um bocadinho mal. Portanto, eu diria que não há uma visão para a Lira, não há uma visão para a Turquia, há sim uma certeza absoluta de que a Turquia precisa de se reencontrar para voltar a ter o papel importante que tem em termos geopolíticos e em termos geográficos no mundo. Okay? Última pergunta, e eu deixei esta para o fim, que é um bocadinho provocatória, Miguel. Numa conjuntura favorável no mercado acionista, o que explica um desempenho não muito bom do Banco Inter PPR 75? Não muito bom. Mas porquê? Então o fundo teve uma performance muito simpática. Deixem-me só repescar aqui um bocadinho os números. O 75 deu 9,82 na classe A e 10,74 na classe B. Então 9,5, 10% é um bom retorno, acho eu, tendo em conta que, 2 pontos, os Estados Unidos fizeram 26, mas o fundo não investe só em ações norte-americanas. Aliás, o fundo investe em ações a 60%. 60% do PPR 75 investe em ações. Portanto, se pegarmos naquilo que aconteceu no mundo, que foram as ações mundiais. Ora, as ações mundiais deram 20,87, se eu não estou em erro. Se pegarmos em 20,87, multiplicamos por 0,60, que é o peso em ações que o fundo teve, acabamos por ter 6 e pouco, não, desculpem, 12%, 11,5%. Exatamente. Agora, como vos digo, o fundo também teve a investir em obrigações, que, como podem ver aqui, teve performance negativa, as obrigações tiveram performance negativa. O fundo paga uma comissão de gestão, não se esqueçam que é um fundo que também paga uma comissão de gestão, e, portanto, tudo somado, no fim de contas, 10% ou 10 e pouco por cento a um cliente, foi um resultado até bastante bom. Eu atrevo-me a dizer que, em termos de comparação com os nossos concorrentes em Portugal, nós estamos no primeiro quartil, claramente, em termos de performance este ano. E, portanto, aliás, o ano passado até fomos o melhor fundo em Portugal, na sua categoria. Este ano acho que não vamos ser o melhor, mas estamos no primeiro quartil, claramente. E, portanto, é o retorno possível. Não esquecer que o fundo, não pensem que o fundo 75, o PPR 75, está 100% investido em ações. Não está. Isso é um fundo novo que nós lançamos que se chama Mega TT. Esse está 100% em ações. E aí a conta é muito mais fácil. Ou seja, se o mercado fizer 26%, o fundo tem que fazer 26% ou mais. Pronto. Expurgando comissões de gestão e coisas desse estilo também, obviamente. Mas sim, a resposta é um bocadinho esta. Okay? Bom, quero agradecer a todos, especialmente a uma parte da equipa que não está visível. Eu sou a face visível. Existe uma equipa de eventos forte por trás, a Fernanda Souza, a Inês Lopes, existe o Nuno Salvador, que ouviram a colocar as questões, também faz parte desta fantástica equipa. Agradecer a vossa presença. Esperamos que tenham gostado e estamos aqui para vos acompanhar nesta viagem de investimentos. Obrigado, até à próxima.